Bom dia a todos. É uma alegria muito grande que nós podemos mais uma vez nos reunirmos, ainda de que maneira online, para celebrarmos mais esse culto em nome de nosso Deus. Eu saúdo a todos com o verso do lema da semana, que se encontra em Apocalipse, capítulo 22, verso 20, que diz: Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: Certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. A Bíblia, ela nos mostra que desde que o momento em que o nosso Senhor Jesus, ele subiu aos céus e se despediu dos seus discípulos, a comunidade que ficou, ela sempre teve uma expectativa muito grande de que Jesus não demoraria a voltar, ou seja, que ele voltaria ainda quando eles estivessem em vida. E com essa expectativa em mente, eles se esforçaram o máximo para que a palavra do Evangelho fosse alcançada para outras pessoas, fosse levada para elas para que mais pessoas entendessem e conhecessem o amor de que Deus tem por nós. E isso faz bastante tempo, se nós olharmos faz uns 2000 anos, por aí. Mas ainda hoje nós devemos, como comunidade cristã, temos que ter essa expectativa também de que o Senhor Jesus não vai demorar para voltar. Claro que agora a gente não vai abandonar a nossa vida do tipo como quem senta e espera Jesus voltar sem fazer nada. Não, a gente tem essa expectativa de que Jesus não vai demorar, mas enquanto Ele não vem, nós fazemos a obra dele aqui na terra. Ou seja, nós compartilhamos o Evangelho, fazemos o possível para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem de esperança e também pelo amor de Jesus e que elas reconheçam que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E é em nome desse Deus que enviou Jesus Cristo que nós iniciamos esse culto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido a todos para uma palavra de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor se revela para nós através da Tua palavra e nos mostra também qual a Tua vontade para as nossas vidas e como o Senhor quer que nós vivamos. Senhor, nós Te pedimos que dê perseverança para nós, nos dê ânimo e fôlego para continuarmos nessa caminhada aqui na terra, Senhor. Que nunca nos esqueçamos que o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até o fim dos tempos e o Senhor também disse que não demoraria a voltar, Senhor. Que nós não nos esqueçamos disso e que tenhamos sempre os nossos olhos, nossas mentes, nossos corações voltados para Ti, Senhor. Sempre se lembrando de que o Senhor está conosco, nos ama, nos acompanha e não nos deixa faltar nada, Senhor. Te pedimos que nos abençoe agora nesse momento de culto, na pregação da Tua palavra e também nas músicas que cantaremos, Senhor. Esteja conosco e nos dê a Tua paz. Amém. Um bom culto a todos nós. Maravilhas das palavras que Jesus falou.
Convido a comunidade para fazermos juntos a leitura do texto previsto para a prédica de hoje. O texto se encontra no livro de Daniel, capítulo 12, versos 1 a 3. Eu leio na linguagem de hoje. E o anjo continuou dizendo: Nesse tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todos os do povo de Deus que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus. Muitos dos que já tiverem morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. Até aqui o texto. Que a graça e a paz de Cristo estejam conosco ao ouvirmos e meditarmos em suas palavras. Como vocês já viram, a pregação de hoje está baseada em Daniel, capítulo 12, versículos 1 a 3. Bem, este é o penúltimo domingo do ano eclesiástico. Estamos a apenas 2 domingos do começo do Advento. 2021 vai chegando ao seu final e 2022 já está às portas. E nesse período que antecede o Advento, que nos mostra de vez que o ano está terminando, os textos bíblicos desse período nos fazem refletir acerca do retorno de Cristo e da ressurreição. Para os cristãos, o Advento é esse tempo de preparação e alegria, esse tempo de expectativa pelo Natal, pelo nascimento de Jesus Cristo. E no calendário litúrgico, este tempo corresponde a 4 semanas que antecedem o Natal. E é bem interessante que os textos previstos para essa época que antecede o Advento nos façam refletir acerca dessa outra expectativa que nós, como cristãos, temos, que é a expectativa pelo retorno de Cristo e pela ressurreição dos mortos. Daniel foi um profeta ali que viveu cerca de 500 anos antes do nascimento de Cristo. E junto com seu povo, ainda bem jovem, ele foi tirado da sua terra natal e foi levado como prisioneiro para a Babilônia. Ele viveu uma época em que o povo judeu parecia ter pouca esperança. Eles estavam cativos, exilados a centenas de quilômetros de casa e tinham apenas as promessas de Deus de que um dia veriam a sua terra natal novamente. E como vemos no início do livro de Daniel, que fala da sua vida, o seu relato pessoal, apesar de cativo, apesar de escravizado, Daniel e seus amigos receberam excelente educação na Babilônia e vieram a ocupar altas posições nos governos persa e babilônico. E por conta da fé que mantiveram no Deus vivo, foram perseguidos e condenados à morte mais de uma vez. Enfrentaram a fornalha e a cova dos leões. Porém, como mantiveram firmes a sua fé, o Senhor os poupou da morte. Daniel e seus amigos assim foram ganhando o apreço do rei Nabucodonosor e Deus revelava a sua soberania em todas as situações. E a segunda parte ali do livro de Daniel registra então as visões do profeta referente a eventos futuros. Porém, ao invés de querer trazer pânico e desespero, essas mensagens apocalípticas de Daniel têm a intenção de trazer alento e esperança aos judeus e motivá-los a permanecerem fiéis ao Senhor em meio à perseguição. O texto escolhido para a pregação nos diz: o anjo continuou dizendo: Nesse tempo aparecerá o anjo Miguel, protetor do povo de Deus. E será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todos os povos, todos os do povo de Deus que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus. Bem, a Bíblia nunca escondeu que no mundo corrompido pelo mal e pelo pecado passaríamos por dificuldades. O próprio Cristo, lá em João 16:33, diz o seguinte: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Ou seja,
a mensagem de Jesus aos discípulos nada tem a ver com muitas mensagens que nós ouvimos por aí, né? Mensagens do tipo, pare de sofrer, aceite Jesus, ou se você viver com Cristo, for fiel, você estará isento de dificuldades e provações. Esse tipo de promessa não tem base nenhuma na Escritura Sagrada. Em nenhum lugar a Bíblia diz que aqueles que estiverem com Cristo terão uma vida sem dor, sem sofrimento. Jesus afirma justamente o contrário, né? Jesus afirma que nesse mundo marcado e assolado pela queda, seus discípulos, seus seguidores sofreriam sim. Porém, somos convidados por Cristo a ter coragem, pois Cristo diz: eu venci o mundo. O Senhor soberano do universo é vencedor, venceu o mundo. Mas é interessante também que muitas pessoas, quando falam a respeito desse versículo de João 16:33, fazem ali um adendo às palavras de Jesus e dizem, né? Eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Mas Jesus não pronuncia essa segunda parte. Ele apenas diz, eu venci o mundo, ou seja, eu fiz o que ninguém mais poderia fazer. Eu venci as forças das trevas por vocês, eu derrotei o mal e a morte e tudo que é contrário à vida. Por isso, confie em mim, tenham ânimo, tenham coragem, eu venci o mundo. Ou seja, por meio de Cristo, da obra redentora que Ele realizou na cruz, podemos olhar para as provações com esperança e manter perseverança. Não precisamos desanimar, pois Cristo é vencedor. E da mesma forma, as palavras do profeta Daniel são claras. Será tempo de grandes dificuldades, como nunca antes aconteceu desde que as nações existem. Porém, esse versículo de Daniel, esse texto bíblico tem um mas, né? E a promessa é que nesse tempo serão salvos todos os do povo de Deus que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus. O texto não afirma com exatidão em qual período essas palavras se cumpririam, mas afirma que o povo de Deus, que já estava sofrendo por estar no exílio, viveria tempos ainda mais difíceis, porém, aqueles que se mantivessem fiéis teriam os seus nomes escritos no livro de Deus e seriam salvos. Ou seja, apesar das tribulações e das dificuldades, apesar das muitas tribulações enfrentadas, nada foge do controle de Deus. Deus se mantém soberano acima de toda e qualquer autoridade. Ele é Senhor e é Senhor que venceu. E a promessa é que, porque Ele venceu em nosso lugar, os nomes daqueles que nele creem estarão escritos no livro da vida, o livro de Deus, como vemos também nas seguintes passagens. Filipenses 4,3 nos diz: e a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida que pertence a Deus. Apocalipse 3,5 diz: aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Apocalipse 13,8 também diz: todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm o nome escrito no livro da vida. Tem outras passagens que ainda falam sobre o livro da vida. Porém, não devemos imaginar que Deus precisa literalmente, de um livro para escrever ou apagar os nomes das pessoas. Deus sustenta as aves do céu e certamente cuida de cada um dos seus servos, como nós vemos em Mateus 6,26. E Jesus, o bom pastor, conhece as suas ovelhas pelo nome. Em João 10,14, Jesus fala: eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Porém, a figura de um livro serve para comunicar para cada pessoa a importância de seguir ao Senhor nesta vida. Deus é a fonte de vida e Ele mantém a lista das pessoas que ressuscitarão no último dia. Quando cremos em Jesus e em sua vitória, podemos ter a confiança da vida eterna. E Jesus, e só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele é o único acesso ao Pai e à vida eterna. E se formos fiéis a Ele, confiarmos em sua vitória,
podemos ter a certeza de que os nossos nomes estarão registrados no livro da vida. Ou seja, quando morremos crendo no Senhor Jesus, podemos ter a certeza de que jamais morreremos da memória de Deus. Bem, só uma pergunta, né? Alguém de vocês lembra do nome dos tataravós, dos bisavós? A gente está falando só de 3, 4 gerações, né? Isso significa que os nossos nomes em breve também serão esquecidos, a não ser que sejamos extraordinários, né? Para entrar nos livros de história. Senão, os nossos nomes não serão lembrados nem pelos nossos descendentes. Mas nós jamais morreremos da memória de Deus. Os nossos nomes estarão escritos no livro da vida e Deus se lembrará de nós no dia da ressurreição. E aqueles que ressuscitarão tendo crido em Cristo, tendo entregue as suas vidas em suas mãos, terão a vida eterna, como diz Daniel 12:2. Mas os outros, aqueles que não crerem, sofrerão castigo eterno, desgraça eterna. Ou seja, não podemos esquecer que também aqui é anunciado o juízo sobre aqueles que não creem. Cristo veio ao mundo a fim de redimir o mundo inteiro, como nós vemos em João 3,16. Deus amou o mundo, todo o mundo, todas as pessoas do mundo. E a todas as pessoas do mundo é dada a oportunidade de receberem perdão de pecados, salvação e vida eterna. Todos, sem exceção, recebem a oportunidade de serem salvos. Porém, Deus, como bom e gentil cavalheiro que é, Ele não impõe, Ele não obriga ninguém a receber esse precioso presente. Aqueles que creem receberão a vida plena, eterna, abundante, mas aqueles que decidirem não crer, esses receberão a condenação. Bem, Deus não se alegra em dar a condenação. Deus não manda ninguém para o inferno assim por puro prazer. Mas são as pessoas que, ao não crerem, ao optarem por seguir as suas próprias ideias, ideais e viverem longe do Salvador, as pessoas que optam por isso também optam pelo castigo, assim como aconteceu com Adão e Eva lá no começo. Mas ok, você pode tentar argumentar aqui que não acredita em Deus, que não acredita nesse negócio de céu, de inferno, de ressurreição. Mas eu lamento te dizer que o simples fato de você não acreditar em algo não faz com que algo deixe de existir. Não é o simples fato de eu afirmar que não acredito na lei da gravidade que faz com que ela agora deixe de existir e de agir sobre o meu corpo. Eu posso gritar em alta voz que não acredito na lei da gravidade e posso, gritando, me jogar da torre de um templo, porém, não se enganem. O destino seria o chão, invariavelmente. Conforme essas palavras de Daniel, que são também confirmadas por Cristo e reafirmadas no livro de Apocalipse, aqueles que creem serão ressuscitados para a vida eterna com Cristo. Mas aqueles que não creem ressuscitarão para a condenação eterna. Daniel é um dos primeiros ali a falar a respeito da ressurreição no último dia. E em Cristo essa promessa se torna real e concreta. Lázaro, e a filha de Jairo ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Porém, Cristo foi o primeiro que ressuscitou num corpo glorioso, precedendo e mostrando o que acontecerá àqueles que entregarem a Ele as suas vidas. Por isso eu pergunto, e nós? Cremos nas promessas da Sagrada Escritura? Cremos nas palavras de Cristo a respeito da ressurreição e da vida eterna? Para aqueles que creem em Cristo, a morte não é o fim. Sim, nesse mundo ainda sofremos, choramos ao enfrentar a perda de entes queridos. A morte ainda é um inimigo cruel a ser enfrentado. Mas quando cremos em Cristo, podemos saber que a morte não determina o fim. Quem morre crendo em Cristo tem o seu nome registrado no livro da vida e ressuscitará para a vida eterna com Cristo. E como afirma ali o fim também desse trecho escolhido para o texto da nossa pregação, os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. Isso está no versículo 3 do nosso texto.
Aquelas pessoas que, crendo nas promessas, instruem e animam outras pessoas a igualmente confiarem nessas promessas, brilharão como estrelas no céu. Gente, também não confundam, né? Não está escrito que virarão estrelas, né? Essa conversa de que aqueles que morrem viram estrelas é conversa de espíritas, não tem nada a ver com as promessas de Jesus Cristo. O texto nos diz que aqueles que creem nas promessas e encorajam os outros a respeito das promessas brilharão como estrelas, ou seja, serão reconhecidos, honrados por mostrarem o caminho de Cristo a outras pessoas. Por isso eu pergunto em você, crê em Cristo? Crês nas palavras a respeito da salvação e da vida eterna? Se crês, desejo que sejas usado por Cristo para animar e encorajar mais pessoas a crerem também. Se não crês, te convido a ponderar, a refletir sobre quais seriam as outras possibilidades. Qual seria a outra alternativa? Crer em quê? Que Deus nos ajude a crer e nos ajude com a nossa incredulidade. Que Ele aumente a nossa fé. Que Deus te abençoe. Amém. Eu convido para um momento de oração. Amado e bondoso Deus, obrigado por nossas vidas, obrigado que Tu nos criaste para o Teu louvor e a Tua glória e para servirmos uns aos outros neste mundo. Tu nos criaste limitados, não infinitos, mas nossa vida é passageira. Neste mundo, vivemos só por breve tempo. Perdoa-nos quando esquecemos isso. Achamos que somos eternos, fortes, poderosos, que podemos tudo. Perdoa-nos quando esquecemos desta nossa fragilidade e ajuda-nos a perceber que podemos aproveitar bem o tempo que temos neste mundo, mas que podemos ser pessoas cheias de esperança. Esperança na volta de Cristo, esperança na eternidade com Cristo. Sim, o nosso futuro é cheio de alegria e de esperança quando em Ti confiamos. Mas também, ó Deus, ajuda-nos a lembrar que este Teu futuro também vem acompanhado de juízo, de julgamento. É muito sério também que Tu és um Deus da justiça, além de seres um Deus de amor e de graça, com certeza. Que a humanidade perceba esta dimensão do juízo, que os nossos líderes, que nossos governantes, todos que temos influência,
possamos ser responsáveis, possamos ser, de fato, responsáveis sabendo que haveremos de prestar contas a Ti. Por isso alimenta a nossa fé, alimenta a nossa esperança sempre de novo. Abençoa e guarda a todos que nos acompanham. Abençoa e guarda os nossos enlutados e lembramos nesse tempo de finados que passou que realmente a vida é passageira e limitada. Abençoa os nossos idosos, abençoa todos os esforços para superar a Covid e retornar também a economia, o trabalho, a produção. Fica conosco com a Tua paz enquanto oramos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Eu desejo a bênção de Deus sobre você. Que o Senhor esteja à tua frente para te guiar. Que o Senhor esteja atrás de ti para te proteger. Que o Senhor esteja ao teu lado para caminhar contigo. Que o Senhor esteja dentro de ti para te dar sentido na vida. E que o Senhor esteja sobre ti para com a sua paz te abençoar e assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por tua companhia. Fiquem bem, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou